Que alegria estar aqui com você para refletirmos sobre mais uma parábola de Jesus. Que nessa manhã eu e você possamos desfrutar do amor de Deus e ao mesmo tempo que sejamos desafiados a viver a vida de Jesus, viver uma vida de obediência e fidelidade. Desejo que você ouça a voz do Senhor e responda com muito amor e afeto a essa voz. Hoje nós vamos conversar sobre a parábola dos primeiros lugares, conhecida também como a parábola do convite para um banquete, que se encontra em Lucas 14, versículos de 7 a 14. Mas antes, pega o seu café e a sua Bíblia, que em instantes nós vamos iniciar a nossa conversa. Essa parábola não é muito conhecida, mas Jesus, ao contar essa parábola, traz importantes ensinamentos para nós sobre humildade, sobre a humildade e suas implicações para a nossa vida. Eu quero ler o texto dessa parábola com você, que está lá em Lucas 14, versículos de 7 a 14, que diz assim: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Em que momento Jesus contou essa parábola e para quem Jesus contou essa parábola? Essas perguntas são sempre importantes para a interpretação de um texto bíblico. Os versículos de 1 a 6 desse mesmo capítulo que nós lemos nos respondem em que momento Jesus contou essa parábola e para quem Jesus contou essa parábola. Ele diz assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Então perceba que Jesus estava na casa de um fariseu importante da época, e todos os que estavam nessa casa estavam observando Jesus atentamente. Inclusive, esse homem doente poderia ter sido chamado pelos fariseus com o único intuito de testar Jesus, para ver se Jesus ia fazer alguma obra, alguma cura no sábado, o que era proibido. Então eles queriam testar Jesus. E era muito comum naquela época
logo após um culto na sinagoga, as pessoas se reunirem para uma refeição, as pessoas se assentarem juntos para partilhar a mesa. Então Jesus pode ter sido convidado, mas com o único intuito de ser tentado, com o único intuito de prejudicarem Jesus. Mas mesmo assim, mesmo estando na casa de um fariseu importante, Jesus realiza a cura e ainda os desafia sobre a percepção deles acerca do sábado. E essa discussão acerca do sábado era uma discussão muito frequente entre Jesus e os fariseus. Mas a partir desse fato, depois que Jesus realiza a cura, o cenário muda completamente. Jesus, aquele que estava sendo observado, agora ele passa a observar, ele quem passa a observar o cenário onde ele está. E ao passar a observar, ele notou que os convidados do anfitrião escolhiam os lugares de honra mesmo, escolhiam os melhores lugares. Eles não eram colocados em lugares de honra, eles mesmos escolhiam os lugares de honra, eles mesmos escolhiam o lugar importante. E existe um erro muito comum na interpretação dessa parábola. Muitos acham que Jesus observa isso e conta a parábola para os seus discípulos. Mas em nenhum momento os discípulos de Jesus são mencionados neste capítulo ou no contexto dessa parábola. Veja que o verso 7 nos informa. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra mesmo, Jesus lhes contou esta parábola. Então ele conta essa parábola para quem? Para aqueles que estavam presentes. Quem estavam presentes? Os fariseus e os peritos na lei. Então seu público-alvo, o público-alvo dessa parábola de Jesus são os fariseus e são os peritos na lei. E aí então Jesus passa a exortá-los e ensiná-los sobre um princípio importante e fundamental para o reino de Deus, que é a humildade. Porém, antes de a gente entrar na parábola propriamente dita, vamos pensar sobre como funcionava esses lugares de honra mesmo. Os lugares de honra eram aqueles que eram mais próximos do anfitrião. Pensando que naquela época haviam assentos que formavam um U ao redor da mesa, o anfitrião ficava na base, no centro da base desse U, e os lugares de honra eram aqueles ao lado do anfitrião, isto é, os lugares à sua direita e os lugares à sua esquerda. Os últimos lugares eram os que ficavam na ponta desse U, isto é, na lateral da mesa, que eram os lugares mais distantes do anfitrião, que assim então eram considerados os últimos lugares numa casa, né? Pensando numa sinagoga, a gente pode pensar em termos enfileirados mesmo. E muito provavelmente o anfitrião da casa em que Jesus estava era uma pessoa com uma posição importantíssima na cultura religiosa e política daquela época. Então, assentar-se perto dessa pessoa, perto desse anfitrião, implicava em prestígio, reconhecimento, honra, dignidade. Afinal, se assentar ao lado de uma pessoa importante tornava alguém influente, alguém com honra. Todos almejavam esses lugares porque esses lugares lhes conferiam um grau de importância, tanto na casa de alguém como também numa sinagoga, por exemplo. Não é à toa que os discípulos de Jesus, não sei se você está lembrado, certa vez, eles pediram para ocupar esses lugares de honra no reino. Veja comigo o que está escrito em Marcos capítulo 10, versículos de 35 a 37. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Então, isso era algo muito forte, era algo muito almejado pelas pessoas da cultura daquela época, porque era algo que conferia status e dignidade, que são coisas que todos nós queremos. E diante disso tudo, depois de Jesus ter observado que os fariseus e os peritos da lei disputavam os lugares de honra na casa do anfitrião, ele passa a contar a parábola. E Jesus utiliza a ilustração de um banquete de casamento. Nessa ilustração que Jesus utiliza, todos estão assentados
à mesa, e os lugares mais importantes já estão ocupados. Mas chega um convidado mais importante. Jesus coloca em cena um convidado que é mais importante do que os outros convidados que estão assentados no lugar de honra. O anfitrião não podia permitir que esse hóspede tão ilustre tomasse um lugar inferior. Talvez esse hóspede poderia ser um familiar, um amigo muito próximo ou algum mestre, não sabemos. Mas o anfitrião não podia permitir que ele se assentasse tão longe ou se assentasse nos últimos lugares. O anfitrião, num caso como esse, ele só tinha uma escolha, apenas uma escolha. Pedir à pessoa que ocupava o lugar de honra, o lugar que essa pessoa não tinha direito, que ocupasse um lugar inferior, e então deixar o lugar de destaque para o convidado mais importante. É isso que Jesus está dizendo nos versos 8 e 9. Veja só, quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: "Deu lugar a este." Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Essa imagem não está muito longe de nós. Nos nossos casamentos, especificamente no momento do buffet, os convidados mais importantes, familiares, amigos próximos, padrinhos, eles são aqueles que se assentam mais perto dos noivos, ou até mesmo junto com os noivos. Dependendo do casamento, se a pessoa ocupa um lugar errado e é um lugar concedido à família, a cerimonialista educadamente convida a pessoa para se retirar, porque os lugares próximos do noivo são conferidos para os familiares, para os amigos mais próximos, para as pessoas que têm mais intimidade. Por este motivo, Jesus destaca o seguinte: ao chegar a um banquete como este, não seria mais prudente ocupar o lugar de menor destaque à mesa? Porque assim, se o anfitrião julgasse que o lugar ocupado era modesto demais, convidaria o hóspede dizendo: "Amigo, sente-se mais acima, sente-se mais perto." Consequentemente, o convidado seria honrado na presença de todos os outros e não humilhado por estar num lugar ou se assentar num lugar que ele não devia. Do lugar mais humilde, ele iria para um lugar mais honrado. Essa é a instrução de Jesus no verso 10. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: "Amigo, passe para um lugar mais importante." Então você será honrado na presença de todos os convidados. É essa inversão que Jesus está fazendo. Essa fala de Jesus não era uma novidade para os fariseus. Afinal, Provérbios capítulo 25, versículos de 6 a 7, instruía da seguinte forma: "Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade ou diante das pessoas." Então isso já estava no Antigo Testamento, e os fariseus, como peritos da lei, mestres da lei, sabiam disso. Além disso, também tinha uma antiga tradição dos escribas que dizia o seguinte: "Mantém-se distante 2 ou 3 assentos do lugar que te convém, e espera até que seja dito: sobe mais, em vez de que seja dito: desce mais, desce mais." Os fariseus tinham consciência disso, mas o orgulho, a busca por reconhecimento e dignidade falava mais alto entre eles. Aí Jesus aproveita esse momento para ensinar um princípio muito importante acerca do reino, do seu reino, acerca do reino de Deus, lá no verso 11. "Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Todo aquele que se eleva a uma posição que não lhe pertence será humilhado, será rebaixado. E todo aquele que se humilha e se rebaixa a uma posição que lhe pertence será exaltado." Jesus utiliza esse ensinamento em outro evangelho ao falar justamente dos fariseus e ensinar uma lição muito importante para os seus discípulos.
Veja só Mateus, capítulo 23, versículos de 5 a 12. Os fariseus, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados de rabis. Eles gostam de títulos. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto tem um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Então Jesus aqui está criticando mais uma vez a atitude dos fariseus, porque eles querem ser vistos, eles querem o status, eles querem a grandeza dos títulos, quando os discípulos de Jesus são chamados para um caminho de humildade, de obediência, de fidelidade, o caminho de ser o menor, o caminho de ser o servo. O caminho de Jesus é o caminho da humildade. E se tornar o último é se tornar o menor. Não é o caminho do reconhecimento, mas é o caminho do anonimato. Não é o caminho da grandeza, mas é o caminho da pequenez. Não é o caminho da chefia, mas é o caminho do serviço. Não é o caminho do orgulho, mas é o caminho do esvaziamento. Esse é o caminho de Jesus, esse é o caminho da humildade. E Jesus não está apenas passando uma instrução de etiqueta e prudência para os fariseus de como eles devem se portar à mesa. Ele termina falando um princípio fundamental do reino. E esse princípio fundamental é: não existe espaço para os orgulhosos no reino de Deus, para aqueles que são cheios de si. Não existe espaço para estes no reino dos céus. Existe espaço para aqueles que se esvaziam, mas aqueles que são cheios de si, que querem glórias para si, que querem aplausos, que querem ser vistos, que querem ser aplaudidos, para esses não há espaço. Há espaço para aqueles que se esvaziam, para aqueles que se tornam humildes. Como disse certa vez Andrew Murray, ele diz o seguinte: um soberbo seguidor do humilde Jesus. Isto eu não posso, isto eu não devo ser. Um soberbo seguidor de Jesus. Isto eu não posso, isto eu não devo ser. Jesus está então condenando a soberba dos fariseus e os convidando para a vida de Deus, que passa necessariamente pela via da humildade. E de outra forma, não podemos nos relacionar com Deus. Orgulhosos não podem se relacionar com Deus, porque orgulhosos são deuses de si mesmos. Eles querem a glória que pertence unicamente a Deus. Afinal, como diz o Salmo 51:17, o coração que o Senhor não rejeita é o coração quebrantado e humilde. Ou ainda, Miqueias 6, versículo 8, afirma acerca do que é bom e o que o Senhor exige de seus seguidores. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. E mais, as Escrituras ainda afirmam que o Senhor rejeita os soberbos, o Senhor rejeita os orgulhosos, o Senhor rejeita os que são cheios de si mesmos, mas Ele dá graça aos humildes. Esse é o caminho de Jesus, é o caminho da humildade, é o caminho do esvaziamento. Mas Jesus continua, e parece que agora Ele volta e fala apenas para aquele que o tinha convidado. Olha o versículo 12. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. Então parece que Jesus dirige uma fala específica, ainda no mesmo ambiente, mas Ele direciona essa fala especificamente para aquele que o convidou. E Ele diz que quando for dar um banquete, para não convidar amigos, para não convidar os parentes, para não convidar vizinhos ricos, isto é, pessoas que podem nos beneficiar, pessoas que certamente vão nos recompensar, nos chamando para jantar de novo na casa delas,
ou nos recompensar com reconhecimento, nos recompensar com gratidão. Jesus está falando, não convide essas pessoas. Mas Jesus fala para convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, porque esses não têm como nos recompensar. A recompensa será dada, segundo o texto, na ressurreição dos justos, que está lá no versículo 14. É claro que Jesus aqui não está censurando nossos banquetes, nossos encontros à mesa com famílias e amigos. Não, Jesus não está censurando isso. Ele só está censurando a posição de conforto dos fariseus. E também está denunciando a nossa posição de conforto. Afinal de contas, por que o anfitrião convidou os fariseus para jantarem na sua casa? Porque ele sabia que certamente seria recompensado com apoio, com reconhecimento. As pessoas que se assentam na nossa mesa são as pessoas que nos amam. E são as pessoas que nós amamos. Ninguém chama pessoas que não gostam para se assentar à mesa. Ninguém chama inimigos para se assentar à mesa. Ninguém chama necessitados para se assentarem à mesa, os pobres para se assentarem à mesa. Nós chamamos pessoas que são confortáveis para nós. As pessoas com quem não fazemos isso, nós somos no mínimo educados, mas mantemos a distância. Nunca convidamos elas para partilharem a mesa conosco, porque nós optamos por relacionamentos que sejam confortáveis para nós, de pessoas que nos amam, de pessoas que nós amamos. Mas Jesus já havia falado um pouco sobre isso no Sermão do Monte, quando ele diz, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E aqui vem o que Jesus está querendo dizer também, né, nessa parábola. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, Jesus está aqui apontando como nossos relacionamentos são confortáveis e muitas vezes egoístas, porque nos relacionamos apenas com aqueles que nos favorecem. Por isso, essa parábola apresenta uma denúncia de Jesus sobre 3 coisas. O esbanjamento de comida somente a amigos e pessoas próximas, enquanto os pobres necessitados passam necessidade. Oferecer banquete apenas para aqueles que nós amamos e que são simpáticos conosco. E fazer o bem com a intenção que esse bem nos seja retornado novamente. Então Jesus, nessa parte da parábola, está denunciando essas 3 coisas, está denunciando o nosso conforto, está denunciando o nosso ego, o nosso orgulho. Você consegue perceber esse caminho subversivo de Jesus? Não é o caminho do esbanjamento, mas da generosidade. Não é o caminho da soberba, mas da humildade. Não é o caminho do conforto, mas é o caminho da renúncia. Não é o caminho da recompensa, mas é o caminho da abnegação, de abrir mão da recompensa. Mas perceba comigo o caminho que Jesus está percorrendo. Ele fala para convidarmos os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E na parábola seguinte, são estes que vão ser felizes e comer no banquete do reino de Deus. E o que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que diferente do banquete em que ele estava, e que só as pessoas prestigiadas estavam, o reino dos céus é para aqueles que não merecem, para aqueles que são desprezados, para aqueles que não estão em busca de reconhecimento e honra terrenos. O reino dos céus são para os indignos. O reino dos céus é para os humildes, para aqueles que não têm nada a oferecer, para aqueles que não têm como retribuir, que sabem que a vida só pode lhe ser dada de graça. Jesus está quebrando o orgulho dos fariseus, está quebrando o nosso orgulho.
O reino é para aqueles que reconhecem sua miséria, para aqueles que reconhecem sua fragilidade, para aqueles que reconhecem sua pobreza, para aqueles que reconhecem sua inferioridade, para aqueles que reconhecem a sua indignidade. O reino não é para aqueles que são cheios de si. Essa é a subversão que nós vemos nas bem-aventuranças, por exemplo. O reino é dos pobres, o reino é daqueles que choravam, dos vulneráveis, o reino é dos mansos, o reino é dos humildes. O reino é daqueles que são perseguidos. E ao dizer que devemos convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, Jesus está dizendo que nós somos assim. Na verdade, todos nós somos pobres. Não temos nada valioso o suficiente para oferecer em troca do favor de Deus por nós. Todos nós somos aleijados porque não conseguimos nos aproximar de Deus com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias forças. Todos nós somos mancos porque ninguém consegue trilhar os caminhos de Deus com perfeição. Todos nós somos cegos porque não conseguimos contemplar a beleza do Criador e só conseguimos ter olhos para as trevas do nosso interior. E por sermos assim, deveríamos nos identificar, nos aproximar dos desprezados, daqueles que não têm nada a oferecer. Afinal, não foi esse o caminho que Jesus trilhou? Ao invés da riqueza, optou pela pobreza. Ao invés do trono, optou pela manjedoura. Ao invés do conforto, optou pelo sofrimento voluntário. Ao invés da coroa, ele optou pela cruz. Ao invés dos céus, ele optou pelo sepulcro, pelo abismo mais profundo. Ao invés da vida, ele optou a morte. Para que isso? Para beneficiar pessoas que não podiam lhe recompensar de forma alguma. Para beneficiar os pobres, os mancos, os aleijados, os cegos como eu e você. Tudo isso para transferir a sua riqueza, para transferir a sua glória, para transferir a sua vida para os pobres e humildes que creem nele. E esse é o mesmo caminho que Jesus convida para eu e você percorrermos. O caminho subversivo da humildade, do esvaziamento. Pensando nessas coisas, eu e você temos alguns desafios que eu gostaria de pincelar rapidamente com você. O primeiro desafio diante dessa parábola é: não busque honra, reconhecimento, dignidade para si mesmo. Busque a honra e a glória de Deus. No nosso contexto de século XXI, muitas pessoas elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas. As mídias sociais estão aí como uma prova escancarada disso. Vendemos nossa imagem o tempo todo. Queremos seguidores, queremos curtidas, queremos ser ouvidos e queremos que as pessoas aprovem o que nós estamos dizendo. Queremos ser os mais bonitos, queremos ser os mais notados, os mais seguidos, os mais reconhecidos. Assentar-se nas primeiras cadeiras hoje pode ser visto como essa sede insaciável pelo status, pela aprovação, por ser visto. Mas o caminho que Jesus está oferecendo é outro. Não é o caminho da autopromoção, mas da promoção de outro. E esse outro é Deus. É o caminho não da glória de si mesmo, mas o caminho da glória de Deus. Afinal, a glória de si mesmo nas Escrituras é chamada de vã glória. Uma glória vazia, inútil, falsa e passageira. A glória de Deus é a única verdadeira, é a única que permanece. E vão partilhar dessa glória eterna aqueles que vivem em humildade e obediência. Aqueles que não buscam reconhecimento porque sabem que não merecem reconhecimento. Sabem que o único digno de honra e glória é Deus. E por andarem em humildade, no devido tempo serão exaltados. Para os humildes, o que importa não é que sejam vistos e reconhecidos por homens, mas sim que sejam vistos e reconhecidos por Deus. E isso basta. É isso que Colossenses 3, 23 a 24 afirma. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança.
É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Mas nós temos ainda o segundo desafio. Temos o desafio de nos mover em direção às pessoas que não nos trazem nenhum benefício. Porque, como ressaltamos no decorrer da parábola, nós gostamos de nos relacionar com pessoas que gostam da gente e que de alguma forma mantêm o nosso ego. Jesus oferece um caminho diferente. O caminho de Jesus é se mover na direção do inimigo. É se mover na direção daquele que não pode nos oferecer nada em troca. É nos mover na direção daquele que nos prejudica. É se mover na direção das pessoas que nós não gostamos, que nós não vamos com a cara. Se mover na direção das pessoas que não nos aplaudem. Convidá-las para a nossa casa, para partilhar a mesa. É esse o caminho de Jesus. Convidar essas pessoas para a intimidade. Jesus fez isso. Jesus se aceitou com os fariseus, aqueles que queriam o seu mal. Jesus se assentou com Judas, que o traiu. Jesus fez isso ao morrer por pecadores como nós, que não oferecemos nenhum benefício e recompensa para Ele. Ele faz isso desinteressadamente. Ele nos convida a fazer o mesmo, então. Nos convida a quebrar as barreiras do orgulho, do preconceito e nos mover na direção das pessoas que ninguém quer se relacionar, na direção de pessoas que nós, especificamente, não queremos nos relacionar. E partilhar o espaço de maior intimidade com elas, que é a mesa. O pastor Timothy Keller, ele conta uma história que havia um casal na igreja que ele e sua esposa não gostavam, eles achavam esse casal bem irritante. Até que esse pastor Timothy Keller resolveu se aproximar deles. E ao se aproximar deles, ele passou a adquirir afeição, ao se aproximar desse casal e agir com afeto e amor. Ele passou a amar esse casal. Até que um dia ele chega em casa e fala para sua esposa: amor, convidei tal casal para vir jantar com a gente. E a esposa dele toma um susto porque sabiam que esse casal era bem inconveniente. E aí o pastor Timothy Keller se deu conta de que por se mover na direção desse casal, que por agir com amor, quebrar as barreiras do orgulho e do preconceito, ele passou a amar esse casal. A ponto de o chamarem para a intimidade da mesa. É isso que Jesus espera de nós. Que a gente quebre essas barreiras do orgulho e nos movamos para as pessoas que a princípio não nos trazem nenhum benefício ou recompensa. Por fim, nós temos o desafio de fazer o bem sem esperar recompensa. Nos relacionamos com pessoas porque elas têm algo a nos oferecer. Afinal, o relacionamento é uma via de mão dupla, é uma troca. Mas o desafio de Jesus é fazermos o bem, é fazermos a vontade do Pai sem esperar recompensa de homens, ou recompensas terrenas, ou aplausos. A nossa motivação não é receber recompensa de homens. Apesar de que nós podemos receber recompensas quando nós fazemos isso, mas nossa motivação não é receber recompensas de homens. Isso nos convida à vida de servos, à vida de serviço, mesmo quando não tem ninguém olhando. Isso volta o nosso coração e nossos olhos para a eternidade. Porque quando nós olhamos para a eternidade, nós sabemos que nós já temos a nossa recompensa e que um dia ela chegará. Por isso não precisamos esperar recompensas e aplausos de homens. Cabe a nós decidir que recompensa nós queremos, a recompensa que vem dos homens ou a recompensa que vem do Senhor. Veja o que diz Lucas 6, versículo 35. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. E ainda Provérbios 22, versículo 4, descreve a promessa daqueles que vivem aguardando a herança futura que vem do Senhor, não a herança daqui dessa terra ou a recompensa de homens. E diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida.
que eu e você, com o auxílio do Espírito Santo, sejamos humildes e trilhemos o caminho da humildade que foi trilhado pelo próprio Senhor Jesus. Afinal, o caminho do Senhor Jesus de humildade foi um caminho que foi dos céus ao abismo, literalmente. Ele deixou sua glória, ele se encarnou, ele veio até a terra, nasceu de uma manjedoura, ele sofreu, foi crucificado, morreu e foi literalmente ao profundo do abismo ao ser sepultado ao terceiro dia. Mas Jesus, depois de descer ao sepulcro, Deus o exaltou. E o caminho foi de novo do abismo até os céus, porque ele ressuscitou, ele subiu aos céus e está à direita de Deus, no melhor lugar de honra. Aquele que vive da forma como Jesus viveu, aquele que vive em humildade será exaltado. É impossível ser humilde diante de Deus e não ser exaltado. Jesus viveu em humildade e foi exaltado. Da mesma forma, se estamos unidos a Jesus, nós vivemos em humildade, certamente seremos exaltados, certamente percorreremos o mesmo caminho que Jesus percorreu. Isso inclui o caminho da humildade, da humilhação, mas ao mesmo tempo o caminho da exaltação. Partilharemos da glória de Jesus eternamente se vivermos em humildade. Que Deus nos ajude a viver dessa forma. Eu quero orar com você. Pai, que desafiador é a sua palavra, que desafiadores são os seus caminhos, Senhor, que confrontam, Deus, os nossos desejos, que confrontam, Deus, a nossa cultura, que confrontam a nossa forma de viver, porque de fato nós queremos ser reconhecidos pelos homens, nós queremos aplausos, nós queremos que as pessoas vejam como nós somos bons, Senhor. Nós queremos provar alguma coisa, nós queremos nos mostrar, Deus, a fim de sermos reconhecidos. E vem o Senhor com esse desafio da humildade, Senhor, de se rebaixar, de ser o último, de ser o menor. Mas esse é o caminho de Jesus. Nós queremos viver a vida de Jesus, então por isso nos ajude. Teu Espírito Santo nos ajude a viver não para a nossa glória, mas para a sua glória, Senhor. Que seu Espírito Santo nos ajude a não esperar recompensa de homens, Senhor, reconhecimento. Que seu Espírito Santo nos ajude a nos mover na direção daqueles que nós não queremos, Senhor. Que seu Espírito Santo, Senhor, nos ajude a viver como Jesus viveu. Sabemos que isso só é possível, Deus, por intermédio da ação do seu Espírito Santo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Por isso que o Senhor nos conduz à sua vida. Nós queremos ser aqueles que andam com humildade diante do Senhor, até que no devido tempo, quando o Senhor voltar, sermos exaltados com o Senhor e vivemos eternamente nos lugares de honra que estão reservados para nós. Nos ajude, Senhor, que ao vivermos em humildade, venhamos glorificar o Senhor. E que as pessoas, ao verem isso, não venham nos aplaudir, mas aplaudam o Senhor. Que toda dádiva e todo bom perfeito que há em nós vem do Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Esperamos você logo mais às 19 horas para continuar conversando, refletindo sobre a série Por que Amamos a Igreja, também celebrarmos a Deus juntos, reconhecendo a sua bondade e o seu amor sobre a nossa vida.